Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, temas do Evangelho de João. A fonte da vida, lição número 9. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para me ajudar aqui no conteúdo do canal, tá bom? Para expandir o nome aqui do canal, tá ok? Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas e por esses minutos e segundos que o Senhor esteja comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa passar a transmitir essa lição maravilhosa para os povos, nações e línguas. Por isso, meu Deus, fique comigo nestes minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A fonte da vida, lição de sábado, verso para memorizar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. No Evangelho de João, quando questionado sobre quem era Jesus, muitas vezes respondia usando um termo que designa a divindade. Eu sou. Essa era uma referência inconfundível ao próprio Senhor, que apareceu a Moisés no sacerdente, dizendo, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, verso 14. E esse mesmo Deus, eu sou, então se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. O tema eu sou permeia o Evangelho de João. O versículo para memorizar desta semana se reflete esse tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, e a videira verdadeira. Nesta semana vamos continuar estudando as revelações de Deus conforme nos dada em João. Também vamos explorar de maneira mais detalhada no outro lado da realidade. Apesar das poderosas evidências de que Jesus é o Messias, muitas pessoas o rejeitaram. Estudaremos esta questão por duas razões. Para evitar o mesmo erro, mas também para descobrir como podemos alcançar aqueles que correm ao mesmo tempo, o mesmo risco. Lição de domingo. A vida estava nele. Em João capítulo 1, verso 1, o apóstolo afirma que claramente que Jesus é Deus, o Filho Divino. Consequentemente, em João 1,4, a referência à vida deve ser necessariamente a vida divina, a autoexistência eterna, que não deveria de coisa alguma. Pelo fato de que Cristo possuiu vida em si mesmo, ele pode dar a sua vida em retomá-la. João capítulo 10, verso 17. E pelo fato de ter vida em si, pode dar a vida a quem quiser. João capítulo 5, verso 21. O termo a vida, em grego zoe, ocorre 36 vezes no Evangelho de João, cerca de 25% dos usos do Novo Testamento. Em João 1, 4 e 5, além de se referir à fonte da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. No restante do Evangelho de João, a ideia de vida de Zoe é expressa com mais frequência como vida eterna, a promessa de salvação. Assim, aquele que concedeu vida à criação é o mesmo que traz salvação e a vida eterna ao mundo perdido. Pergunta número 1. Por que Jesus veio a este mundo? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 14 e 15. Da mesma forma como a serpente de bronze ocupou o lugar dos israelitas picados pelas serpentes, assim Jesus tomou o nosso lugar, pois fomos atingidos pelo pecado, e ele assumiu a penalidade que era nossa para que pudéssemos ter a vida que era dele. Cristo também deseja que tenhamos vida em abundância. Assim, a todos os cantos que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que as que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cristo veio para nos revelar o Pai, afinal, ninguém jamais viu o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou.
Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai. Pergunta no rodapé: o que aprendemos sobre o caráter do Pai com a vida de Jesus? Por que essa revelação é uma notícia tão boa? O que aprendemos sobre o caráter do Pai com a vida de Jesus? Que era que o que Deus é, era Jesus também é. Era verdade, sempre verdade. Humildade, era mansidão. Que Jesus, quando veio para a terra, quis mostrar que ele e o Pai é um. Que o caráter dele é o caráter do Pai. E os judeus não aceitaram. E é uma revelação poderosa, uma revelação maravilhosa. Cara, não é tão boa, é maravilhosa. Lição de segunda-feira, as palavras da vida eterna. Pergunta número 2. Quando Jesus perguntou aos discípulos se abandonariam, o que Pedro respondeu? O que essa resposta significa? As palavras de Pedro sobre a vida eterna tratam-se de um tema que permeia o Evangelho de João. A ideia de vida eterna é mencionada várias vezes no contexto da alimentação dos 5.000. Jesus diz que é o pão da vida, que significa que sua vida, morte e ressurreição é a fonte de salvação eterna. A expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorrem pelo menos 17 vezes em João. Essa expressão não se refere simplesmente à existência futura do Espírito, a tornar-se parte de uma entidade eterna ou algum conceito vago, mas refere-se ao poder vivificante que traz salvação sentido à existência presente, bem como a vida que não terá fim, que recebemos na volta do Senhor. Assim como Jesus se tornou carne, a ressurreição que ele prometeu ocorrerá no tempo e no espaço, dando vida ao corpo físico. Trata-se da ressurreição, uma renovação da vida no Éden. Pergunta número 3. Como podemos receber a vida eterna? Somente pela fé cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos esta fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus e nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, o discípulo respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Esta frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. A salvação não vem da filosofia da história ou da ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. Ela vem de Jesus, possuindo a vida eterna em si mesmo e a oferecer gratuitamente a todos aqueles que responderam ao Espírito Santo a aceitam. Pergunta no rodapé: como a promessa da vida eterna deve impactar nossa maneira de ver nossa vida? Que a gente tem que se preparar. Que a gente sabe que tem a vida eterna, que a gente tem que se preparar para aquela vida. Era a partir de já. Quer estudar, crer, quer guardar os mandamentos, quer não afligir os mandamentos. Quer sim, quer se preparar para a vida eterna. Lição de terça-feira. Crer e nascer de novo. Pergunta número 4. Segundo João 1, 12 e 13, quais são os passos para se tornar cristão? João escreveu seu evangelho para que crescemos em Jesus, para que, crendo nele, tivéssemos vida eterna em seu nome. Em João 1, 12 e 13, esse processo é descrito em 2 etapas. Recebemos a Jesus, isto é, cremos nele. Ele nos dá o poder ou autoridade de nos tornarmos filhos de Deus, ou de nascer de Deus. Assim, há um aspecto humano e um aspecto divino em se tornar cristão. Devemos agir com fé, receber a Cristo, estar abertos à luz, mas é Deus quem regenera o coração. A própria fé é um dom de Deus, que vem por ouvir a sua palavra. Romanos capítulo 10, 17. Para ter a verdadeira e inabalável fé em Cristo, precisamos conhecê-lo assim como é representado na palavra. Ellen G. White, Fundamentos da Educação Cristã, página 433.
O Espírito operando na mente, iluminando-a, desperta a fé em Deus. Comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1047. Os que creem em Jesus como Messias, isto é, o aceitam como tal, obtêm vida eterna. João também enfatiza a importância de aceitar a palavra de Deus, ou seja, crer nela. É papel do Espírito trazer convicção. Pergunta número 5. Que princípios vemos em Romanos 8,16 sobre a salvação em Jesus? A fé bíblica que se baseia na obra do Espírito Santo em nosso coração é o fundamento de nossa fé. A fé é a grande bênção, os olhos que veem e o ouvido que ouve. Comentários de Ellen G. White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1194. Segundo o entendimento humanista da fé, devemos encontrar fundamentos e critérios para a fé e depois crer. O entendimento bíblico, por outro lado, afirma que a própria fé é um fundamento de um dom de Deus. Começamos com o fundamento da fé e a partir daí crescemos em compreensão e graça. Pergunta no rodapé. Se alguém lhe perguntasse em que baseia a sua fé, como você responderia? Como eu responderia? Cara, a minha fé é inabalável. Cara, lógico que todos nós temos pecados, cai de vez em quando, mas a gente tem que manter firme-se na fé. Cara, não esquecer da fé. Cara, não é porque caímos em pecado, cara, que devemos esquecer da graça de Deus. Cara, não esquecer da fé. Cara, voltar atrás e querer manter a fé em Deus. Lição de quarta-feira, rejeitando a fonte da vida. Algumas das narrativas mais tristes da Bíblia estão no Evangelho de João. Fui rejeitado por muitos do seu próprio povo. Não é de admirar que Paulo tenha advertido, porquanto percam a confiança de vocês. Cristo foi rejeitado porque não aceitaram a sua palavra. O modo de pensar humanista contemporâneo começa com a dúvida. As pessoas questionam tudo para então determinar o que é verdade. Aquilo que sobrevive ao fogo do interrogatório é aceito como conhecimento sólido, semelhante a uma rocha, algo que se possa depositar a fé. Algumas pessoas aplicam esse mesmo método ao estudo da Bíblia, questionando tudo do ponto de vista científico, histórico e psicológico, fisiológico, arqueológico ou genealógico, a fim de determinar o que é verdade na Bíblia. O próprio método começa a se basear na dúvida sobre a veracidade das Escrituras. Cristo perguntou, quando o Filho do Homem vier, será ainda encontrará fé sobre a terra? Lucas capítulo 18, verso 8. Edgard Zink e Roland Edskan, T-Certe Outficunde. Isso foi o livro do ano 2000, página 96. Pergunta número 6. Leia números 13, 23 e 33. O que fez a diferença entre dois relatórios que os espias trouxeram sobre Canaã? O pecado dos hebreus que estavam em Cádiz Barneia foi duvidar da palavra de Deus. O Senhor havia pedido que eles subissem e tomassem a terra. Os 12 espias foram enviados a Canaã para examinar a terra. Eles voltaram com 2 relatórios diferentes. A maioria deu um relatório negativo. Disseram que havia gigantes na terra, cidades muradas, armas que nunca tinham visto antes e exércitos bem treinados. Acrescentaram que, em contrapartida, tinham sido escravos no Egito, com pouca experiência militar. Com base em evidências humanas esmagadoras, 10 espias concluíram que os israelitas não deveriam conquistar a terra. Por outro lado, com base na fé no poder da palavra, 2 espias concluíram que deveriam seguir em frente. Esses 2 espias foram Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Porque mantiveram a fé. Mantiveram a fé. Não abalaram na fé. Mantiveram. Acreditaram. Que poderiam enfrentar gigantes. Que poderiam enfrentar qualquer batalha. Para entrar na guerra prometida. Não desmoreceu. O que acontece hoje? Perde muito fácil a fé. Por isso que as pessoas estão passando hoje falta de fé. Pergunta no rodapé. Como evitar os erros dos israelitas?
Ao mesmo tempo, como evitar a presunção, isto é, fazer tolices achando que estamos fazendo a vontade de Deus, que assim não falharemos. Quer dizer, era um pouco do que eu falei agora, quero manter a fé, quero a fé inabalável a Deus. Você acreditar. Você não precisa ver para crer. Você precisa ver Deus para crer. Quero você crer, quero na sua palavra, quero crer nas suas maravilhas, no seu poder, quero crer no seu evangelho, quero crer nos seus mandamentos. Quero não desmorecer. Quero acreditar sem ver. A lição de quinta-feira, condenação. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Pergunta número 7. Por que as pessoas entram em juízo? Rejeitar Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos deixa abertos à dúvida e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Deus transmitiu a Eva luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Satanás atentou a questionar esta luz. Ela duvidou da palavra, receando que um Deus de amor não destruiria as criaturas que havia criado. Eva também dependeu do que os seus sentidos lhe diziam, pensando: a serpente comeu do fruto e agora tem o poder de falar? Talvez ela esteja certa. Se eu comer do fruto, poderei me tornar igual a Deus. Enganada, ela se afastou da luz e o seu marido seguiu o mesmo caminho. Pergunta número 8. Que princípios Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás? Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista por Adão e Eva, pelos antediluvianos e por Israel em Cádiz Barneia. Ele poderia ter questionado por que um Deus de amor deixaria seu filho no deserto durante 40 dias sem alimento e proteção. Ele também poderia ter determinado provar que era o Filho de Deus, ou transformar essas pedras em pães. Em vez disso, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele agiu com base nas coisas celestiais, e não segundo os padrões dos pensamentos deste mundo. Facilmente Cristo poderia ter racionado e decidido tomar uma decisão errada, que tantas pessoas, mesmo os cristãos, muitas vezes fazem. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais baixo na escala da humilhação, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forte de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías capítulo 53, verso 5. Cristo foi tratado como nós merecíamos que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Isso que escreveu foi a serva do Senhor Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 13 e 14. Então, povo de Deus, está aí aquela lição, a fonte da vida, lição número 9. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que podia transmitir essa lição maravilhosa para povos, nações e línguas. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço muito por esta oportunidade, no dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e amor, Senhor, e de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!